Ooh, yeah, the right elbow made contact. That could be an elbow, could be a shoulder. Notice. E se a estrela pela qual você torce na arena for obrigada a pendurar as botas após um único e doloroso movimento? Em 16 de junho de 2025, Liv Morgan, ex-campeã feminina do SmackDown da WWE e peça-chave do grupo The Judgment Day, sofreu um golpe legítimo e devastador no ombro durante uma luta contra Kairi Sane no Monday Night Raw. A plateia assistiu em silêncio atônito enquanto a equipe médica corria para o ringue. A luta era interrompida, e imagens dos bastidores depois mostraram médicos literalmente recolocando o ombro dela no lugar, uma articulação deslocada e possivelmente separada, capaz de afastar uma lutadora por meses ou até exigir cirurgia. Isso não é apenas mais uma história de lesão. É o momento que pode forçar Liv Morgan a uma aposentadoria abrupta do esporte que ela ajudou a definir. Neste vídeo, analisamos o incidente, exploramos as realidades médicas e examinamos como essa lesão brutal pode reescrever o futuro da divisão feminina da WWE. Fique ligado porque entender a luta de Liv pode mudar a forma como vemos cada movimento dela. A carreira de Liv Morgan tomou um rumo inesperado e devastador quando uma lesão brutal no ombro a forçou a um afastamento prolongado, deixando fãs do mundo inteiro chocados e ansiosos por notícias sobre sua recuperação. O incidente que ocorreu em um episódio do Monday Night Raw em junho de 2025 não fazia parte de uma história, foi uma emergência médica real que chocou o mundo do wrestling e levantou questões sobre os riscos que os lutadores enfrentam todas as noites no ringue. A noite que mudou tudo aconteceu em 16 de junho de 2025, uma quinta-feira que começou como qualquer outra transmissão do Raw. A energia na arena era elétrica enquanto Liv Morgan enfrentava Kairi Sane em uma luta anunciada como uma vitrine de habilidade técnica e ofensiva de alta intensidade. As duas competidoras alternavam domínio, e o público estava de pé enquanto a ação se aproximava do canto, onde Morgan estava prestes a executar um movimento dramático. Num instante, o mundo mudou. Morgan caiu de forma estranha, seus ombros torcendo em um arco antinatural que não fazia parte da coreografia planejada pelos roteiristas. O impacto foi imediato e inconfundível. Ela desabou no tatame, seus ombros vis o enredo de sua próxima disputa pelo título, que estava planejado para culminar no pay-per-view WWE Evolution mais tarde naquele ano, foi arquivado. Além disso, sua defesa agendada do campeonato de duplas femininas ao lado de Raquel Rodrigues foi cancelada, levando Roxane Pérez a assumir como parceira temporária. A reação do universo WWE foi rápida e carregada de emoção. Fãs postaram homenagens e votos de recuperação no X, Instagram e TikTok, usando a hashtag GetWellLiv para reunir apoio. A hashtag ficou entre as tendências por vários dias, com milhões de mensagens de fãs ao redor do mundo expressando admiração pela perseverança de Morgan e preocupação com sua saúde. Até mesmo lutadoras frequentemente retratadas como rivais enviaram mensagens públicas de apoio. Becky Lynch publicou um tweet comovente, e Rhea Ripley postou um vídeo dos bastidores, expressando empatia e solidariedade. Comentaristas ao vivo no Raw e SmackDown também abordaram a lesão de Morgan ao vivo, com Corey Graves e Michael Cole reconhecendo a gravidade e o impacto na equipe, destacando quanto ela se tornou parte fundamental da visão criativa da empresa. A resposta da WWE à lesão foi inédita em sua transparência. This might be not such a terrible thing. Hopefully she recovers, the shoulder fully heals. But creatively, Liv can come back and be fresh again. She's been all over TV for months, if not years. And now, the Judgment Day stuff's starting to get a little bit stale, maybe a lot stale to some people. So her... Em vez de ignorar a situação ou apresentá-la como uma reviravolta criativa, a empresa reconheceu a emergência médica real. Eles forneceram atualizações sobre o estado de Morgan, e os vídeos publicados pela própria Morgan deram aos fãs um raro e sincero olhar sobre as exigências físicas e os riscos enfrentados pelos lutadores. A autenticidade dessas postagens reforçou a realidade de que, por trás do espetáculo do wrestling profissional, existe atletismo genuíno e perigo real. As implicações da lesão de Liv Morgan vão além dos ajustes imediatos no enredo. O incidente destacou a relevância da transparência médica dentro da WWE. Por muitos anos, fãs ficaram sem saber a verdadeira natureza das lesões sofridas pelos lutadores. O relato aberto de Morgan pode servir como catalisador para mudanças, incentivando a promoção a manter uma comunicação clara com o público e fornecer informações precisas sobre saúde. Essa mudança na transparência pode ajudar os fãs a compreender melhor os sacrifícios dos lutadores e valorizar ainda mais o trabalho deles. Enquanto a comunidade do wrestling continua acompanhando a recuperação de Morgan, sua trajetória será marcada por esperança, perseverança e paciência. A reabilitação de um ombro para uma artista que próspera com a adrenalina da competição ao vivo,
A interrupção repentina de sua agenda de luta livre foi mais do que um revés na carreira, foi um desafio pessoal à sua identidade e paixão. Durante sua recuperação, Morgan comunicou abertamente sobre os aspectos mentais da cura, enfatizando paciência, autocuidado e uma mentalidade positiva. Suas postagens nas redes sociais refletiram um foco no objetivo de longo prazo de retornar ao ringue, em vez de se concentrar apenas na dor de curto prazo ou no medo do desconhecido. Ela foi franca sobre a dificuldade de estar longe do público, mas expressou gratidão pelo apoio que recebeu, transformando sua vulnerabilidade em fonte de inspiração para fãs e outros artistas. A lesão também serviu como lembrete da natureza imprevisível da narrativa na luta livre profissional. O arco narrativo planejado para Morgan, uma história que haveria chegar ao topo da divisão feminina de campeonatos, foi interrompido por uma lesão real. Essa interrupção obrigou os roteiristas da WWE a mudarem de direção, criando novas reviravoltas para manter o impulso do The Judgment Day, enquanto garantiam que o eventual retorno de Morgan ainda fosse significativo. O departamento criativo teve que equilibrar as expectativas dos fãs, as obrigações contratuais de outras lutadoras e as realidades práticas da saúde de uma atleta, tudo isso preservando a integridade do produto. O que se segue é uma história de resiliência e esperança. Enquanto Morgan continua sua reabilitação, os fãs poderão acompanhar seu progresso por meio de uma série de atualizações. Cada marco seja o retorno gradual da amplitude total de movimento do ombro, a conclusão de um procedimento cirúrgico bem-sucedido ou a primeira sessão de treino com pesos leves, servirá como marcador de sua jornada de volta ao ringue. Enquanto isso, a WWE continua celebrando suas conquistas, destacando seu impacto na divisão feminina e mantendo-a em evidência por meio de segmentos especiais e programas de tributo. A comunidade em torno da WWE também tomou medidas para celebrar o legado de Morgan. Durante eventos pay-per-view e shows ao vivo, mensagens especiais de campeãs anteriores, lendas e lutadoras atuais foram exibidas no ringue, criando um mosaico de apoio que vai além da base imediata de fãs. A lot worse. If it requires surgery, it's a torn rotator cuff or a torn something in the shoulder. If you just separate your shoulder and it gets put back in, there's obviously going to be discomfort, pain, healing time. Sometimes could take longer, just like with a sprained ankle, could take longer than a broken ankle. A manifestação coletiva de incentivo não só oferece respaldo emocional a Morgan, mas também cria um ambiente onde sua lesão de Liv forçou uma recombinação forçada que arriscou perder o investimento emocional dos fãs. A dupla temporária de Pérez e Rodrigues teve que carregar o prestígio dos títulos enquanto simultaneamente preenchia a lacuna deixada pela ausência de Morgan. Para o público, foi uma mudança desconcertante que exigiu uma rápida adaptação. Mas o verdadeiro pulso das consequências criativas podia ser sentido na arquitetura mais ampla do elenco principal. No Raw, Rhea Ripley se viu assumindo o peso das histórias individuais que originalmente seriam dominadas por Liv. Ripley, já uma presença dominante no The Judgment Day, teve que assumir rivalidades adicionais, disputas de campeonato e lutas de defesa de título que antes eram domínio de Morgan. Essa realocação criou um efeito dominó, empurrando Ripley para um papel mais central e remodelando o cenário dos eventos principais. Além dos efeitos criativos, o colapso abrupto de Liv tornou-se um ponto de união para fãs e colegas. A hashtag GetWellLiv explodiu no Twitter, Instagram e Reddit, ficando entre os assuntos mais comentados mundialmente por vários dias. Essa onda viral de apoio mostrou a profundidade da popularidade de Liv. Não era apenas uma base de fãs passiva que aplaudia suas lutas, era uma comunidade ativa exigindo que a indústria reconhecesse sua dor e apoiasse sua recuperação. Personalidades do wrestling usaram as redes para compartilhar mensagens emocionantes. Becky Lynch enviou um vídeo dizendo: Liv deu tudo o que tem para este negócio. Rhea Ripley, agora uma figura maior no Raw, postou uma homenagem sincera, e até os rivais publicaram palavras de respeito, borrando as linhas entre o conflito na tela e a camaradagem da vida real. De certa forma, o próprio post franco de Liv, detalhando a realidade crua e dolorosa de sua cirurgia e reabilitação, permitiu que o público sentisse uma conexão mais profunda com sua situação. Já não era uma lesão abstrata. Era uma história pessoal e humana que os lutadores e fãs da WWE podiam apoiar. Nas semanas seguintes, a WWE adotou uma abordagem delicada. Lançaram um comunicado dizendo que Liv Morgan estava inativa devido à lesão desde o final de outubro, mas esclareceram cuidadosamente que a aposentadoria não estava em questão. A empresa manteve o compromisso com seu contrato e seu retorno, mesmo tendo que reorganizar os títulos de do Arco de Redenção poderia envolver uma trama em que Liv, após seu retorno, desafia uma campeã reinante que havia capitalizado sua ausência, talvez alguém que tenha conquistado o título Evolution 2025 nesse meio tempo. Liv buscaria não apenas os títulos, mas também uma vindicação pessoal contra a adversária que,
talvez indiretamente, se beneficiou de sua lesão. Ela poderia ser retratada como uma sobrevivente que lutou não só a batalha física, mas também a mental, superando as dúvidas que surgem durante uma longa recuperação. Quando ela voltasse ao ringue, a narrativa estaria carregada de expectativas. Seu retorno simbolizaria o triunfo sobre a adversidade, ressoando com os espectadores que a acompanharam tanto no vestiário quanto no ringue. Isso elevaria o status de Liv ao de uma verdadeira guerreira, alguém que recupera seu destino através de trabalho duro e determinação. Cenário 3. A reinvenção. A especulação mais interessante gira em torno da possibilidade de que o retorno de Liv Morgan não seja simplesmente uma retomada de sua antiga persona. Push of her career because Rhea Ripley ended up being injured, if I'm not mistaken. Oh, that's right, the concussion where she jumped her in the back, right? Yeah. And then she ended up with a world title run, a Raw world title run, and then sort of made her, and then Rhea Ripley came back more popular. So I think WWE, especially in the last couple of years, have, if not got down to a science, Rhea Ripley, CM Punk, there are others as well who've been injured, and they've made it into a positive. 6 meses de recuperação, somados ao impacto mental de ver sua equipe desmoronar e testemunhar a ascensão de uma nova parceira em Roxane Perez, poderiam levá-la a reavaliar seu personagem. A WWE poderia transformar Liv em uma versão mais sombria e madura. Talvez ela carregasse um senso de vingança, uma postura mais afiada em suas promos e uma estratégia de ringue mais calculada, respeitando o ombro lesionado. Liv poderia diminuir a dependência de movimentos aéreos arriscados, focando mais em submissões técnicas, golpes de força e uma abordagem mais sólida que destacasse uma lutadora mais inteligente e metódica. Essa reinvenção dialogaria com a experiência do público diante da lesão real, um lembrete tangível de que até as estrelas mais carismáticas podem se tornar símbolos de resiliência. A nova persona de Liv poderia se alinhar a um fio narrativo em que ela lidera um Judgment Day reformulado ou até uma nova facção, talvez chamada The New Dawn ou algo do tipo. O ângulo da reinvenção também abriria espaço para novas rivalidades, talvez uma adversária de longa data que sempre esteve um passo à frente de Liv agora encontrasse mais perigosa, enquanto novos rostos a viriam como uma ameaça iminente. Os fãs sentiriam a mudança, suas promos eram afiadas, seu trabalho no microfone carismático, e sua presença no ringue imprevisível. Ela havia começado a se entrelaçar com histórias que poderiam tê-la levado ao status de main event. A lesão, portanto, não foi apenas um revés físico, foi uma encruzilhada narrativa. O próximo capítulo de sua carreira, seja uma entrada no Royal Rumble, uma redenção na WrestleMania ou uma reinvenção, está prestes a carregar uma ressonância emocional que pode fortalecer ainda mais sua posição. Os fãs de wrestling costumam ver o retorno de um campeão como um sinal de triunfo. Mas a história de Liv oferece mais uma oportunidade para os fãs vivenciarem um retorno genuíno, que parece merecido. A forma como a empresa, os lutadores e os fãs vão integrar o retorno de Liv ao arco narrativo maior vai determinar como seu legado será lembrado. Sua recuperação será um novo capítulo, capaz de inspirar novos fãs e tranquilizar os apoiadores de longa data. No fim das contas, o futuro de Liv Morgan depende de como a WWE escolherá honrar sua resiliência e de como os fãs decidirão participar da narrativa de seu retorno. Seja esse retorno uma entrada dramática no Rumble, uma história de redenção rumo à WrestleMania, ou uma reinvenção que acrescente uma nova dimensão à sua personagem, a indústria encontrará uma forma de manter o público envolvido. A história de Liv é um lembrete de que, mesmo quando o roteiro é quebrado, a narrativa continua, alimentada pelo apoio da comunidade, evolução da personagem e determinação inabalável. O público já faz parte da jornada. O próximo passo é o retorno triunfante de Liv ao ringue, o ápice de uma história que já conquistou corações ao redor do mundo. Sua trajetória de um revés súbito e doloroso a uma luta visível e comovente já remodelou o cenário do wrestling, provando que a linha entre o drama roteirizado e a resiliência humana genuína pode se misturar em uma narrativa envolvente. Enquanto fãs do mundo inteiro prendem a respiração, prontos para celebrar um retorno que parece merecido, Liv Morgan está prestes a voltar ao ringue com vigor renovado, uma persona evoluída ou uma reinvenção inesperada que não só restaurará seu status, mas também aprofundará a memória coletiva do próprio esporte.